Bem-vinda, Tati. Olá, Jardel, boa tarde. Tudo bem com você? Tudo ótimo, melhor agora, né? Fazendo o que a gente gosta de fazer, né, Tati? Live, Isso, estudo. Tava falando pro pessoal assim, ao invés de ficar reclamando de dinheiro, porque as pessoas não fazem coisas na vida delas para mudar as dificuldades que ela tem. Você não concorda, Tati? concordo plenamente. Nós podemos continuar reclamando Isso. ou nós podemos mudar nossas atitudes, nossas ações, a nossa forma de ver o mundo, não é? E a partir daí buscando novos caminhos. Então, se a gente está sempre tá lá num caminho que não está dando certo, mas você continua nesse caminho, É, é mais do mesmo, né, Jardel? exatamente. Falaremos inclusive disso aqui, porque tem muita gente que culpa até os obsessores que não existem das desgraças da vida delas, né, Tati? Isso tem muito. Infelizmente, né, a gente vê isso muito acontecer, mas venham para a live, para essa live, venham para as aulas, para os cursos que nós vamos dar aqui a partir de amanhã, sábado, dia 25, e vocês vão entender bastante a respeito disso e de como modificar a sua vida. É isso aí. Então, primeiramente, queria dar as boas-vindas a você, pedir as bênçãos. Obrigada, obrigada, Jardel, que as divindades nos abençoe sempre. Vim até em azul em sua homenagem. Ah, muito obrigada. E vou pedir para você primeiro se apresentar, né, Tati? Deve ter algumas pessoas que não te conhecem que assistindo a live. Muito bem. Boa tarde, primeiramente, a todos e todas que já estão por aqui. É uma alegria imensa para mim estar aqui com vocês hoje. É uma honra nessa sexta-feira, final de dia, e a gente poder compartilhar um pouquinho, né, dos conhecimentos que nós fomos angariando ao longo da vida, né, ao longo de muito estudo e muita dedicação no sentido de estudo. Bom, eu sou a Tati Fissori, eu sou advogada, sou terapeuta, sou consteladora familiar, sou apômetra, tenho outras formações na área holística, das terapias complementares, sou mãe de santo de Umbanda, sou Iaô de Candomblé. é, e hoje nós estamos aqui para fazer essa live para falar um pouquinho a respeito das doenças espirituais. É, nós não conseguiremos com certeza esgotar o tema, não é, Jardel? Porque é um tema bem grande e é um tema que temos muita coisa para estudar, para falar. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho com vocês, uma conversa aqui, um bate-papo mesmo, bem gostoso. E depois, caso vocês queiram se aprofundar mais nesse assunto, eu já deixo o convite aqui para vocês virem. Nós vamos fazer uma aula amanhã, uma aula aberta de fundamentos da apometria, fundamentos básicos, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre as doenças. E depois, no curso que eu ministro, que eu sou sistematizadora da técnica apometria sistêmica ancestral, a gente fala mais profundamente a respeito desses temas. No curso de mentoria avançada em apometria, temos aulas dedicadas ao tema doença. E esse ano o Jardel também está vindo com um curso maravilhoso, que é uma pós-graduação, não é isso, Jardel? Isso, uma pós-graduação reconhecida pelo MEC de saúde sistêmica. E a Tati vai ser a nossa professora do módulo de doenças espirituais. Nós teremos um módulo específico sobre este tema desta live, se você se interessa. É uma pós-graduação que não tem pré-requisito, todas as pessoas podem fazer. E quem não for graduado, ainda assim conta como um curso de extensão com chancela do MEC. Vai ser um curso fantástico, com aula todas as quartas-feiras à noite, ao vivo, online, de fevereiro a novembro. Se vocês quiserem mais informações, clica aqui no link da bio, tem aqui. E a Tati também é nossa professora do módulo de apometria, do curso Movimento de Reconexão da Alma, que é um curso voltado para consteladores que querem ter esse olhar de tratamentos espirituais em associação com o tratamento sistêmico. Então são vários projetos, fiquem até o fim da live, porque no fim a gente vai explicar para vocês o tanto de curso que a gente está lançando e haja curso, hein, Tati?
Muito. E além dos cursos, nós vamos falar um pouquinho ao final da live, pessoal, a respeito dos sorteios que faremos amanhã na aula aberta e gratuita que a gente fará. E nessa aula nós vamos sortear mais de 20 prêmios, inclusive bolsas integrais de alguns cursos de formação, inclusive do curso de apometria sistêmica ancestral e muitos outros cursos e grupos de estudo. Então fiquem aqui com a gente para vocês ficarem com as informações fresquinhas, porque eu sei que hoje em dia é muita informação e às vezes na correria do dia a dia a gente esquece, né, e perde algumas oportunidades. Então, para você que está querendo mudar a sua vida, começar um ano fazendo diferente, venha, fique até o final aqui com a gente, envie o link da nossa live para as pessoas que vocês gostam, que vocês querem bem, que vocês querem que mude de vida, e venham para a aula gratuita amanhã, aberta, vai ser amanhã toda. Inclusive, a gente vai sortear uma pessoa durante a aula para a gente aplicar a técnica da apometria para fazer a demonstração, mas será um atendimento, né? Além de outros prêmios. Então, fiquem aqui com a gente para vocês entenderem tudo direitinho ao final dessa live. É isso aí, vocês vão assistir uma apometria. Olha que fantástico, hein? E é interessante que é a quinta aula que a gente faz. Isso significa que passaram 5 anos, Não né, é? Tati? A gente sempre dá essa aula em janeiro, são 5. Então, é um projeto que perdura por 5 anos, então é um projeto que tem bastante força. A gente teve, eu nunca vou esquecer, teve um dos anos que uma pessoa foi escolhida e ela tinha problema de colocar coisa no pescoço. Você lembra, Tati? Ela falou que desde criança a mãe dela não conseguiria colocar correntinha, ela não conseguia colocar cachecol, nada no pescoço. E aí a gente fez a apometria dela e ela tinha morrido enforcada, né? Numa era medieval. Por quê? Porque os guerreiros da cidade foram para a guerra, morreram todos. E os inimigos estavam chegando na vila. Aí todas as mulheres enforcaram as crianças e depois se enforcaram para não ser abusada pelos inimigos. E aí acabou a aula, você lembra disso, Tati? Acabou a aula, meio-dia, ela mandou um vídeo pra gente com cachecol. Pela primeira Foi, vez na vida ela colocou, né, Tati? Impressionante. foi incrível. E ela também é uma querida hoje. É, falei com ela essa semana que passou. Ela trabalha com a voz, né? Ela é cantora, uma cantora maravilhosa. Sim, E sim. depois ela conseguiu, né? Desbloqueando também essa parte do canto e hoje ela já está com um canal no YouTube, se apresentando com músicas de sucesso. Então, as técnicas terapêuticas que a gente chama hoje de terapia breve, elas são complementares, né, às psicoterapias e elas têm um resultado fantástico. Então, Exatamente. Então, indo para o tema, né, pessoal? Eu acho que a primeira coisa importante dizer é que para ser uma influência espiritual, uma questão, ela tem que ter passado já para uma análise de que não é nem emocional e nem sistêmico. Aí a gente vai para o espiritual. E a maioria das questões, elas são emocionais ou sistêmicas. Inclusive, isso independente da religião, porque, por exemplo, né, o catolicismo, né, que eles chamam de exorcismo, né? No espiritismo fala de desobsessão, muda os termos. Mas para uma pessoa chegar a ser exorcizada, ela tem que passar por atendimentos psicológicos e médicos. E eles precisam atestar que não é nem psicológico e nem psiquiátrico para a pessoa passar pelo exorcismo, né, Tati? sim, é muito sério. Inclusive, eu queria trazer uma colocação aqui que a gente traz o nome de doenças espirituais, porque é a melhor forma de compreensão, né, das pessoas. Mas esse não seria nenhum nome mais adequado. E eu digo por quê? Porque nós todos somos um espírito vivendo uma vida na matéria. Portanto, não há como dissociar o corpo, a matéria, do espírito. Contudo, ao longo de 2000 anos, talvez um pouquinho mais, nós temos essa propagação, que vem inclusive de antigos filósofos, dizendo que o corpo é dissociado e deve ser dissociado do espírito,
e que a gente é feliz no espírito, mas a gente sofre na matéria. E essa dissociação que é feita já causa É, doenças, né? Então a gente primeiro precisa entender que nós não temos como viver sem o espírito. Então, nós todos aqui somos espíritos, nós estamos aqui em espírito, isso. vivendo num plano que é material. Sim. Um dia não viveremos mais nesse plano, mas continuaremos vivendo porque somos espírito. É. Então, isso eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa esclarecer. E aí, talvez o melhor nome seriam doenças causadas por desequilíbrios energéticos, né, Jardel? Seria legal. Mas como é de fácil entendimento quando a gente fala doenças espirituais, então a gente adota esse termo. Mas já fica aqui uma reflexão para a gente fazer, para a gente olhar como a gente separa, não é? Aquilo que é do espírito, aquilo que é da matéria, e a gente não deveria fazer essa separação, porque isso já traz adoecimentos, né? Mas dentro dessas doenças, né, do espírito, então nós podemos fazer aí uma classificação, uma divisão em três partes, né? Então nós teríamos doenças espirituais, que a gente pode chamar de doenças espirituais autoinduzidas, que está dentro disso que você colocou das questões emocionais, ou seja, psicossomáticas, que a gente vai somatizando por desequilíbrio emocional e geram doenças gravíssimas que, inclusive, podem gerar morte, pode levar a pessoa à morte. Desde mais uma separação, que a gente também não deveria fazer, mas nós fazemos, doenças do corpo e doenças da mente. A gente não faz essa separação, Faz. mas Até porque ensinaram a gente assim, né? ensinaram. Mas não é a nossa mente que comanda tudo? Sim, sim, Então, se eu tiver com problema no fígado, não é a minha mente que desequilibrou o meu com fígado, certeza. Com né? certeza. E é isso aí foi criado. Então, essa ideia, pessoal, do pecado, né? Então, assim, nós somos descendentes de Adão e Eva, os pecadores, então nós perdemos o paraíso e nós temos que lidar com essa culpa. E que se nós não formos bonzinhos, seguir as regras da igreja, a gente vai para o inferno. Se a gente for bonzinho, a gente vai para o céu. É uma forma de dominação da população, né, Tati? E adoece muito, né? Nós sabemos que, inclusive, os pecados capitais, eles são considerados doenças espirituais. Olha Uhum. só como que é grave, né? Tem inclusive bibliografias a respeito desse tema, escrito inclusive por padres, e aqui não estou, né, diminuindo e nem de forma alguma, são livros bons, inclusive, que a gente deve ler a título de informação e conhecimento, fazer esses estudos, mas que traz uma sobrecarga muito grande. Então, é preciso conhecer. Nós temos hoje em dia muita informação à nossa disposição, não é? Então, a gente pode se valer dessas informações para a gente ir se libertando, né, de algumas questões. Nós vamos falar depois com calma, né, dessa questão das doenças autoinduzidas que vêm a partir do desequilíbrio emocional. Nós também temos as doenças espirituais causadas por questões energéticas ligadas a obsessões e entre encarnados, entre desencarnados, e a gente vai falar também disso, né? É propriamente ali onde as pessoas taxam mais como espiritual mesmo, né, Jardel? Sim. E aí, por fim, nós temos as doenças espirituais que nós escolhemos antes do nosso nascimento. E que nós vamos nos deparar com elas em algum momento aqui da nossa jornada terrena, né? E vejam, essas três classificações que eu trouxe aqui para vocês, essas três divisões, elas estão dentro de questões
né, do tema e do nome, doença espiritual, por quê? Porque nós somos espírito, Sim, vivendo essa realidade, não é? E através dessa realidade é que vem o nosso processo de crescimento, de florescimento enquanto ser humano, não é? Então, é muito importante a gente perceber que todas as doenças, essas três divisões que eu coloquei aqui, a partir do termo doença espiritual, elas vão surgir de alguma forma através do nosso desequilíbrio ou de uma escolha inadequada. sim, sim. Escolha de comportamento. Eu acho que a gente pode comentar rapidamente sobre as questões emocionais mesmo, né? Elas surgem a partir de vivências desta vida aqui. Então, uma boa pergunta para se fazer é: desde quando eu tenho uma determinada doença, dor ou sintoma? Às vezes, esse desde quando dá uma pista importante. Por exemplo, desde a morte do meu filho, desde o meu divórcio, desde a morte da minha avó. Será que você não está ainda em luto? Ah, Jardel, mas passaram 10 anos. A luto não tem tempo, pessoal. Existe um padrão de tempo que a gente demora para superar uma dor, mas às vezes a pessoa não superou uma perda de 10 anos atrás e ela escolhe morrer junto. Por isso que a Tati falou de escolha. Eu não consigo superar o término do meu casamento, então eu morro por isso. Só que é uma decisão inconsciente, muitas vezes, né, Tati? Sim, e muitas vezes, Jardel, isso que você colocou da gente fazer essa pergunta, ela é muito importante porque às vezes a pessoa fala assim: não, mas eu me divorciei faz 10 anos, mas eu adoeci faz 7 anos. Mas às vezes leva um É, tempo. Por quê? Porque a doença, como que essa doença psicossomática, que é uma doença espiritual, como ela acontece? Então nós vamos, em virtude daquela dor, daquele conflito, daquele trauma vivido, e o divórcio é um trauma, é, né? Ele causa um trauma. Em algumas pessoas a gente fala é um trauma com T minúsculo, e em outras pessoas é um trauma com T maiúsculo, né? A doença, ela não vai acontecer assim. No dia seguinte, a pessoa já manifesta e somatiza em algum órgão do corpo, né? Ou até mesmo no mental, aquela doença. Isso pode acontecer? Pode. A gente sabe que às vezes o movimento é muito rápido, não é? Principalmente dos distúrbios psíquicos. Contudo, às vezes vai levar um tempo. Então, a pessoa ela vai passando por essas dores e aquilo ela vai é um sofrimento. Ela fica naquele sofrimento, revivendo aquilo, revivendo internamente. Ela pode estar indo trabalhar, vivendo a vida em família. Ah, eu já não choro mais faz tanto tempo por conta disso, mas internamente aquilo tá ali esquentando, borbulhando, borbulhando. Isso vai gerando um desequilíbrio para o espírito. Por quê? Porque vai consumindo a nossa energia vital. E aí ela vai somatizando, mas não somatiza primeiro no corpo, somatiza no nosso espírito através das nossas emoções. Até que o espírito começa a fazer aquilo que a gente chama de descência, né? Vai descendo. Então, o corpo age como um mata-borrão vivo e ele vai puxando mesmo, né? É igual uma esponja, assim. E aí o corpo, ele vai absorvendo esse desequilíbrio energético presente no espírito pelas emoções vividas e repetidas muitas vezes, e aí vai somatizar em algum órgão, ou em vários, ou em alguma forma de transtorno mental, não é? Trazendo à tona uma doença, e muitas vezes a pessoa não consegue fazer a correlação que a causa foi o divórcio ou a perda de um ente querido, por quê? Como você disse, ah, já faz 10 anos.
Então aí a pessoa não consegue fazer essa correlação. Mas o tempo não é o tempo que é o fator preponderante nisso tudo. É o desequilíbrio que vai acontecendo, às vezes bem aos poucos mesmo, e vai impregnando, como se estivesse, né, grudando ali. Vou pegar um exemplo para vocês. Imaginem um coador de café, ele é branquinho, não é clarinho, ou cor de é, meio beijinho quando é com papel reciclado, né? Então, mas ele não tem nenhuma mancha. Quando a gente põe o café, passa água e coa, mesmo depois que a gente tira do coador, seja ele de papel ou de pano, a borra do café, o coador não fica manchado E não sai mais, né? e não sai, não É. é? Então, é o que acontece com o nosso espírito, pelo desequilíbrio vai acontecendo essas manchas. O corpo vai filtrando aquele café, mas aquela borra, aquela mancha vai ficando ali. E um dia, isso em forma de doença, é expurgado pelo corpo. É muito interessante essa metáfora. Eu costumo usar a metáfora da Lua mesmo, né? A Lua ela tem uma superfície cheia de crateras, né? Isso somos nós. Não tem como uma pessoa chegar na vida adulta sem ter crateras, sem ter traumas, dores, situações. Não tem como. A gente passa por diversas dificuldades na vida. E tá tudo bem, né? A gente precisa olhar para elas. Então a gente falou sobre essa questão, né? Agora sobre traumas. Uma outra coisa muito importante é praga, né? Principalmente praga, praguejo de entes queridos. Então, esses dias eu atendi um caso que era assim, Tati. A mãe fala para a filha assim, ó, você é feia, ninguém vai te querer, você vai morrer solteira. A mãe falava para ela. E aí, por que que ela me procurou? Adivinha? Dificuldade no amor. Aí eu falei para ela exatamente isso. Falei assim, olha só, podem ter duas feridas ou uma ou outra ou as duas. Você pode ter uma menina ferida dentro de você, dizendo sim, mamãe. Se a senhora disse que eu vou ficar solteira, assim eu obedeço e ficarei solteira. Ou pode ter uma adolescente ferida, dizendo assim: mãe, eu vou fracassar na vida amorosa em vingança a você. Por quê? Porque a forma mais sofisticada que a gente tem de se vingar dos nossos pais é fracassando na vida. E ela falou assim: nossa, já fez todo sentido isso. E às vezes é isso. Então percebe como não é um trauma específico. É uma relação doente que você tem na vida e que você permite que essa relação te adoeça. Exatamente. E temos muitas nesses sentidos, né? Nós temos muitas doenças que a gente chama de doenças sistêmicas, não é, Jardel? Que vem das relações familiares, relações adoecidas, ou esse exemplo que você deu, um exemplo de uma relação adoecida, né? Ou porque ficamos em lealdade com algum ente querido e nós vamos segui-lo na doença para honrá-lo por esse amor mágico que a gente, né, tem dentro de nós, todos nós temos, né? Independente, a gente vai percebendo isso conforme a gente vai se terapeutizando e percebendo as nossas sombras, os nossos conflitos, os conflitos sistêmicos, não é? Então, nós temos essas doenças e nós também temos as doenças individuais que podem vir com a gente de outras memórias, ou seja, de outras vidas. E aí aqui é muito importante a gente colocar um esclarecimento quando eu falo outras vidas, que muitas vezes as pessoas logo pensam assim, então é doença kármica e Ai, não sim. há o que fazer. Sim. Não, pessoal, não é isso. Quando eu falo doenças que vêm de outras vidas, são o quê? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o Jardel, numa vida há séculos atrás, ele foi o João. E ele passou por um processo de doença lá gravíssimo. E aquilo para ele foi muito difícil, muito dolorido, muito.
penoso e gerou um trauma. Ao invés do psiquismo, dizer, bom, eu vou utilizar essa doença e vou ver qual a mensagem que está por detrás dela e crescer com ela, que é o que todos nós deveríamos fazer, mas nós não fazemos. Nós vamos falar um pouquinho sobre as mensagens das Uhum. doenças, né, Jardel? Gerou uma dor, gerou um medo, gerou um trauma ali. Aí hoje, séculos depois, o Jardel está aqui. Vamos supor que isso aconteceu quando, lá nessa outra vida, o Jardel, que era o João, tinha 30 anos. Quando o Jardel completa 30 anos, ele entra em ressonância, essa memória, essa persona que a gente chama, desperta. E aí ela entra em ressonância e naquele dia do aniversário, o Jardel acorda e fala, nossa, eu tô me sentindo estranho, eu tô com um medo, meu coração tá acelerado, mas não tô entendendo, porque eu tô bem, é dia do meu aniversário, eu deveria estar feliz, mas eu não tô feliz. E dali em diante, ele começa a adoecer. Então, isso é um típico caso que a gente chama de autoobsessão. Somos nós mesmos nos obsediando, ou seja, nos auto-sabotando. Mas é uma coisa de propósito? Não. É uma coisa que você deseja? Não. Olha como o inconsciente e como o trauma pode percorrer mais de uma vida. Não são apenas, hoje em dia, os estudos já apontam, não é, Jardel, que os traumas percorrem gerações, né? Não apenas gerações dentro da família, mas de nós mesmos, de quem fomos em uma outra vida. E hoje a gente traz isso, né? E às vezes essa memória vai ficar ali, você não sabe, aí você vai no médico, começa a tratar, não dá resultado, ou alivia os sintomas, mas a causa em si não é curada. Por que que a causa não é curada? Porque não se descobriu a causa, porque está lá atrás, é um registro antigo. Exatamente, muito bom. A gente pode perceber isso quando a gente tem reações desproporcionais. Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa é traída, traição dói, dói. Mas a pessoa, ela se acaba de uma maneira de dor e não entende por que ela quase morreu por causa daquela traição. É porque não foi só por essa traição. Ela despertou outras personalidades traídas também. Então, as dores se somam. Isso a gente percebe também em medos, né, Tati? Às vezes a pessoa assim, nossa, eu tenho medo de água. Desde criança, mas você viveu alguma experiência de afogamento? Não, mas eu sempre tive. Por quê? Porque talvez você morreu afogado numa vida passada de uma maneira muito traumática. E ao olhar para o mar, desperta esse medo de acontecer novamente. Então eu vou ficar muito longe do mar. A pessoa não consegue andar de barco, por exemplo, né? Exatamente. E aí a gente precisa tratar. Como a gente faz? A gente trata Apometria. essas memórias, a gente faz a apometria, a Isso. gente trata, a gente identifica através da apometria essas memórias de dor, de conflito, de trauma ou as sombras que estão ali em volta, como o medo, a raiva, a mágoa. O ressentimento, a gente sabe que o ressentimento é um dos piores sentimentos, porque vive ressentido, ou seja, sentir novamente. Isso. Então aí você vai sentir dores de lá, ó, de séculos atrás, como você disse, às vezes várias memórias de traição. E aquilo eclode, assim, parece um vulcão, vem à tona com toda a sua força. Sim. E aí vai tratando, às vezes aos poucos, porque é o que o psiquismo dá conta. Então a gente, né, vai com responsabilidade, descendo camada por camada naquele tratamento com aquele paciente, até que a gente faz essa ressignificação dessas dores, né? E aí a consciência encarnada, né, atual de hoje, toma consciência de tudo isso e também da dor que viveu nessa vida para superá-la. E se uma doença já havia se manifestado, essa doença tende a ir embora, ou ao menos os sintomas desaparecem. Por quê? Porque a mensagem que a doença estava trazendo foi vista, foi compreendida
e acima de tudo foi trabalhada. Exatamente. A gente falou então sobre questões emocionais. Nós temos também as questões sistêmicas, que são quais? Adoecimentos do sistema e que se manifestam também em você. Qual que é a frase chave para você perceber isso? A pergunta é: quem mais tem? Então eu tenho uma enxaqueca. Quem mais tem? Todas as mulheres da minha família têm enxaqueca, Jardel. Agora você imagina aquele almoço de família, as tias, as primas, todo mundo falando assim, todas as mulheres da família têm enxaqueca. Aí a filhinha olha assim e fala, opa, eu sou uma menina. Então, para pertencer, eu também vou ter enxaqueca. Isso existe, adoecimento para pertencimento. E a frase é: eu também, assim como você, eu também, vovó. Eu te sigo na enxaqueca, eu pego para mim, porque isso é um pensamento mágico. Achar que a gente tendo também enxaqueca, você vai diminuir a enxaqueca da mamãe e da vovó, mas não diminui. O que diminui a enxaqueca é compreender por que, que essa enxaqueca existe, é uma mensagem que não está sendo compreendida e está passando geração para geração para geração, e geralmente vai ficando pior. Então, uma tristeza da vovó vira uma depressão da mamãe e vira uma depressão séria da netinha, né, Tati? Isso, exatamente. É, para pertencer, o ser humano inclusive morre Morre. para pertencer, Morre. de tão forte que é o vínculo, né, a necessidade do pertencimento. Você sabe que eu estou fazendo uma leitura e de um livro que se chama Não Começou com Você, que é excelente, por sinal. E tem uma história de um jovem que chega ao consultório com insônia, depressão. Ele largou a faculdade, por ele não conseguia mais ir. Ele tinha bolsa de esporte. Ele não conseguiu mais jogar, então ele perdeu a bolsa, ele deixou a faculdade. Foram acontecendo diversas coisas negativas e ele quase já nem saía mais de casa. E aí, quando começou o tratamento, foi se percebendo que ele tinha medo de dormir, na verdade. E aí perguntou para ele por que, que ele tinha medo de dormir. Ele falou, porque eu tenho medo de dormir e não acordar. Quando começou, ele falou, quando eu fiz 19 anos, eu fui me cobrir porque estava frio e o meu corpo não esquentava. Eu me enchi de cobertor e eu não me esquentei. E a partir dali eu fiquei com medo de morrer. Ele relata essa história, eu fiquei com medo de morrer. Então hoje eu não durmo. E uma pessoa que não dorme adoece gravemente, né? Foi. Ele falou: eu não durmo porque se eu dormir, eu não vou acordar. E aí o terapeuta foi conduzindo e pediu relatos da família. E havia um tio dele que morreu aos 19 anos congelado. Congelar. Ele estava trabalhando, esse caso aconteceu nos Estados Unidos, ele estava trabalhando e deu um problema numa engrenagem, alguma coisa da fábrica que ele trabalhava, e ele precisou sair e ele não conseguiu retornar a tempo, porque ele afundou na neve, tinha tido uma nevasca, e ele lutou muito para sobreviver, mas ele teve hipotermia, ele congelou. E ninguém mais da família falou disso, porque foi uma dor muito grande, ele era muito jovem, né? E ninguém falava desse tio. Quando o sobrinho fez 19 anos, ele começou a repetir a situação. Olha Olha que que interessante. fortíssimo, né? Então, a visão sistêmica, ela traz exatamente essa visão. A gente não olha a doença, a gente olha para onde o doente olha. Então, nesse caso, ele está olhando para o titio que foi excluído pelo sistema. E por amor a você, titio, eu vejo você, eu adoeço por você para que isso venha à tona. Muito interessante. Queria agradecer também a presença. Estamos com um público maravilhoso aqui com a gente. Uma honra para a gente. A gente está indo já para a parte final da live. Se você entrou agora, essa live vai ficar salva. Depois você pode assistir na íntegra. E a gente vai agora para as doenças realmente espirituais, né, Tati? Então, assim, vamos começar pensando
por que será que existiriam espíritos? Vamos começar assim, né? Por que será que existiriam espíritos querendo nos prejudicar? Ah, pode ter diversas razões, não é, Jardel? Sim, A gente precisa lembrar que a maldade e a bondade, ela existe dentro de todos os seres humanos. E todos somos espíritos. Se o espírito perdeu o corpo material, ou seja, deixou de viver aqui na Terra, não é por isso que ele tem uma evolução espiritual quântica, né? Um crescimento, um florescimento. Ele vai levar com ele tudo que ele é, né? O bem, o mal, a falta de caráter, isso não muda porque houve a perda do corpo material. Então a pessoa continua existindo, só que num plano mais sutilizado e ela pode ter acesso a nós. E às vezes essa pessoa pode, por desavença, desafeto, mal querer de alguém, começar a obsediar uma pessoa. E aí ela vai, né, se unir ali ao campo energético dessa pessoa com o propósito de prejudicá-la. Nessa junção, né, imaginem só, o campo está aqui, entra um corpo estranho que se conecta e começa a trazer energias negativas. Essas energias vão sendo absorvidas pela pessoa e vai causar, com toda certeza, desequilíbrios energéticos. E desses desequilíbrios vem a perda de energia vital. Com a perda de energia vital, pode começar um processo de adoecimento. Então, pode ser tanto o adoecimento físico quanto o adoecimento mental. Nós temos muitas doenças mentais que depois se descobre que não era propriamente, foi classificada como uma doença mental, dentro da que nós temos conhecimento hoje em dia, mas quando foi feito o trabalho espiritual de desobsessão, de cuidados, aquela pessoa entrou num processo de cura. É claro que ela vai precisar de auxílio médico também, porque já está no estado grave. Então, ela precisa de auxílio médico, terapêutico, psicológico e espiritual para conseguir fazer essa, vamos dizer, extração desse corpo estranho que está no campo dela. sim. E além dela fazer essa extração, ela vai precisar fazer um movimento de mudança interna para ela recuperar a energia vital dela, mudar a vibração, a frequência energética, mudar os pensamentos, para que ela não sofra novamente, né, qualquer ataque espiritual. A gente não pode romantizar o mal. O mal existe. O mal está presente nos seres humanos. Então, do mesmo jeito que uma pessoa que pode virar e falar assim, eu desejo todo mal para Tati, eu desejo todo mal para o Jardel. E a pessoa, se ela tem uma força mental e ela vai repetindo o que a gente chama de demanda mental, isso também afeta o nosso campo. Ou seja, o espírito que já morreu, ele entra no nosso campo. O espírito que não morreu vive aqui, pode ser o nosso colega, o nosso vizinho, o nosso amigo, algum parente. Ele se projeta, ele cria uma subpersonalidade, ele se projeta, ele entra no nosso campo e ele fica com um pensamento obsessivo, repetindo: eu odeio você, eu não quero ver você bem, eu sinto inveja de você. Fica aquela repetição. E isso vai também causando um desequilíbrio energético, perda de energia vital, né? E com isso pode levar a adoecimento. Tô vendo beijos aqui, beijos, beijos pessoal, beijos, um Muitos, beijo a todos que muitos, estão aqui. muitos beijos, muitos beijos. Então, ó, veja bem, a gente tem, às vezes, desafetos de outras vidas. Então, assim, primeiro motivo que faria um espírito querer o seu mal.
é porque você causou mal para ele. Simples assim. Não, Jardel, mas eu sou gratiluz. Não é. Nós temos, principalmente essa área de terapia, pessoal, a gente está tratando muitas questões nossas do papo. Por que alguém decide ser terapeuta? Você sabe que todas as profissões têm um chamado, tá? Esse é um assunto para outra live, mas vamos voltar aqui. Então, às vezes, o ódio, sim, sim, ó, fez até um joinha. E às vezes também o amor adoecido, pactos de vida eterna. Isso é um Sim. problema seríssimo, seríssimo. Eu te amarei para todo sempre, ficaremos juntos para todo sempre. Furou o dedinho, misturou sangue, pessoal. É sério, isso é um contrato, contrato E que até precisa ser mesmo, Jardão, desfeito. Oi? lembra das falas antigas? Hoje em dia acho que já mudaram, né? Eu me casei faz muitos anos, nós não fizemos essa fala, é, mas na fala até que a morte nos separe, que é uma fala. Às vezes a pessoa se separava em vida mesmo E não conseguia ficar e feliz, não porque conseguia. estava com esse pacto. Então, às vezes, pessoal, é alguém que você fez pacto, você reencarnou e a pessoa não. Então ela está honrando o pacto. Não ficaremos juntos para todo sempre? Sim. Então você está encarnado e o seu marido da outra vida está do seu lado. Então quando você dorme com o seu marido, você está dormindo com o seu marido dessa vida e com o da outra vida do lado. E olha que interessante, Jardel, essa pessoa faz parte da sua família espiritual. Por quê? Porque você viveu com ela em uma outra vida. E aí vocês retornaram ao plano espiritual, mas como você falou, um reencarnou e o outro não reencarnou. Então o objetivo dele era seguir uma vida aqui no plano espiritual. Só que quando ele começa a observar o outro aqui, e o outro, vai se relacionar. Todo ser humano tem ciúmes, todo ser humano tem ódio, todo ser humano tem mágoa. E isso pode despertar essa obsessão mesmo, esse apego, né, profundo. E aquele seu antigo parceiro espiritual, que faz parte da sua família espiritual, ele vai causar esse processo de obsessão, e a sua vida amorosa não vai Não vai, adiante. não vai. Eu atendi uma pessoa uma vez que ela falou assim, Jardel, eu não sei o que acontece, porque solteira, né? Porque os homens, quando eles vão na minha casa, eles entram lá e começam a ficar incomodado e quer ir embora. Deita na cama, né? Aí, em vez de dormir, ficar até o dia seguinte, alguma coisa acontece. Aí, o que que era, ô Tati? Exatamente. O ex-marido, o ex-marido de outra vida, tá, pessoal? Outra vida. Que falava assim, ela é minha. Ele falou assim, sabe o que eu fiz? Eu enchi a cama dela de espinhos. Olha só. Então, o lado que ela dormia, não, né? Mas o outro lado que ficava vazio da cama de casal, ele colocou espinhos no plano espiritual. Para quê? Para ninguém conseguir ficar lá. E isso existe, pessoal, existe. Não é porque a gente não vê o espinho que o espinho não existe, porque não está no plano físico, mas mesmo assim influencia. Assim como pode ter um implante, né, Tati? Às vezes uma dor no ombro, que aí voltando ao tema da live, tá, pessoal? Uma dor no ombro. É emocional? Precisa ver se é emocional. É sistêmico? Precisa ver se é sistêmico. Não é uma dor que não cura. Uma dor que a pessoa já fez tratamentos médicos, já tomou remédio, não cura. Às vezes você tá com um espinho enfiado no seu ombro. Então, aí precisa fazer Sim. o quê? Um tratamento espiritual. E aí tem que ser espiritual mesmo, né, Tati? Não adianta ficar indo só em médico. Sim, tem que Precisa ser. fazer um tratamento espiritual. E além dessa questão que nós estamos trazendo aqui, dessa obsessão, seja por ser um desafeto, seja por ser um amor adoecido, né? Nós ainda temos outras questões de doenças que são causadas por questões espirituais. Por exemplo, feitiços negativos que são feitos por uma pessoa aqui, né, que pode estar dormindo do seu lado, dormindo com o inimigo, pode ser um ex-colega, um ex-colega até de trabalho, alguém, porque quem não conhece a gente não vai gastar dinheiro para fazer feitiço Não. negativo para E, prejudicar a é, sua e, vida. e geralmente é caro, pessoal. Então, assim, a pessoa Sim, para mandar fazer um feitiço para doença e morte, ela gastou muita grana. Então tem que ser alguém que tenha algo muito forte contra você, né, Tati? muito forte. É,
E a gente pode até depois dar alguns exemplos. Então, é feito esse feitiço negativo, e esse feitiço também vai entrar no campo energético da pessoa, vai começar a afetar o emocional, o mental, o físico da pessoa. Por quê? Porque afeta primeiro o espiritual, o espírito. Então, ataca o espírito, e aí isso vai se manifestando naquilo que é o veículo do espírito, que é o corpo, não é? Que é a mente. Por quê? Porque sem o corpo, o espírito não vive aqui. Então, essa junção está muito comprovada, né? Do corpo e do espírito. E aí, essa feitiçaria, geralmente essa feitiçaria, ela começa atacando o mental, ou seja, o ori da pessoa. E ela vai criar uma desordem, um desequilíbrio no sistema nervoso. Essa pessoa se desorganiza, ela começa a ficar irritada, ela começa a ter pensamentos obsessivos ruins, que não são delas, mas ela não, que não são dela, mas ela não consegue identificar esses pensamentos que não é dela. Ela não sabe falar, nossa, hoje eu tô pensando tanta coisa ruim. A pessoa acha que é dela. Ela não fala, poxa, isso não é meu. Quando a gente já consegue falar isso não é meu, eu já vou me proteger, já vou tomar um banho de erva, já vou pegar um cristal, já vou acender uma vela aqui para os meus guias. Enfim, ela já está se protegendo, ela já está conseguindo fazer uma blindagem. Sim. Quando ela não consegue perceber que aquilo não é dela, ela vai repetindo esses pensamentos, repetindo. Daqui a pouco ela começa a criar telas mentais. O que são telas mentais? É como se a gente estivesse vendo uma situação acontecendo ruim, aquilo que geralmente você tem mais medo, certo? Sim. E aí depois você vai se desorganizando mentalmente, ou seja, o ori vai ficando bagunçado, até que o adoecimento físico propriamente, né, vai acontecer. Então, assim, eu já vi muitos casos de doenças manifestadas no corpo físico que vieram de feitiços negativos, feitiços às vezes pelo desafeto, né? Ai, a pessoa julga que foi prejudicada por aquele terceiro, então ela faz um feitiço negativo, ela contrata alguém para fazer um feitiço negativo. Às vezes a pessoa tem tanta força mental que, como eu disse, ela desdobra uma subpersonalidade como um mago negativado e ela fica no campo do outro desejando mal e o outro adoece, Sim. né? É uma demanda mental isso. Toda hora ela fala da pessoa, toda hora ela pensa na pessoa, a pessoa vai receber essa energia. E não é todo dia que a gente tá 100%. O dia que a gente É, acorda de mau humor, que a gente não tá bem, pronto, tem uma brecha ali para aquilo entrar no nosso campo, né? é, É, além desse caso, pode ser uma pessoa que deseja a outra. Então, por exemplo, eu quero me casar com fulano, mas fulano escolheu ciclana. Eu vou fazer um feitiço negativo para o fulano ficar comigo. isso. Então, qual é o meu objetivo? Afastar a ciclana da vida dele. É. Essa mulher pode adoecer. Sim, sim. Existe também a amarração, né, que pode ser feito também. A gente está com o tempo já um pouco avançado, ô Tati, e Passa rápido, o, não é? o tempo voa, né? Mas amanhã tem mais, tá, pessoal? Amanhã a gente vai, para quem entrou depois, a gente vai oferecer uma aula gratuita. Olha que presentão para vocês, uma aula gratuita, das 8h30 às 11h30 da manhã, em que nós vamos continuar aqui tratando desses temas. A gente vai explicar sobre múltipla personalidade, subpersonalidade, vamos atender com a apometria, vai ser fantástico. Eu acho que é interessante para a gente finalizar duas questões, tá? Primeiro, assim, como identificar que eu estou sofrendo uma influência espiritual. Acho que esse é o primeiro ponto. E depois, o que fazer para evitar? Então, assim, primeiro de tudo, o processo de autoconhecimento, ele é um dos mecanismos para isso. Porque se você começa a ter um pensamento obsessivo de coisas ruins e você não tinha, você pode se questionar, por que que eu estou pensando nisso? Né? Aí é um caminho. Se você começa a sentir irritação todo dia, começa a repetir uma irritação sem uma causa.
Às vezes a gente se irrita. Irritação é normal em todas as pessoas, não é? É comum isso daí. Às vezes você não acorda bem, às vezes você não dormiu bem. Bom, mas não é o caso. Então, irritação, insônia, dor de cabeça, dores. Por exemplo, tem pessoas que, como você citou, tem uma doença chamada enxaqueca. Aí é uma questão de, né, que o médico já foi no médico, o médico já comprovou, ok, outra situação. Mas de repente você, doeu a minha cabeça aqui, me deu uma tontura, deu um mal-estar, né? Você começa a ficar entristecido, começa a perder vontade de fazer as coisas que você gosta, E, perder vontade de estar perto das pessoas que você gosta. É, Vou dar um exemplo. Você faz parte de um grupo universalista, de um centro espírita, de um grupo de oração, de um terreiro de umbanda que você adora. Aí você começa a não sentir mais vontade de ir começa a faltar. Faltar nos encontros. nos encontros, Uhum. né? Ou às vezes você até vai com aquela má vontade, não se entrega, fica ali por obrigação. Aí você diz, ué, mas até semana passada eu adorava, o que que é que está acontecendo? Então, são dicas, né, para a gente ir percebendo que Sim, alguma coisa está influenciando um comportamento que não era o corriqueiro. sim. Comportamentos também autodestrutivos, então vícios. Obsessão indireta acontece muito. O que que é isso, pessoal? É assim, às vezes você tá mais difícil de ser atingida. Você tá difícil. Mas o seu marido tá mais fácil, ele tá numa vibração menor. Ou sua mãe, sua tia, as pessoas começam a ser influenciadas para te tirarem do sério. E como que a gente percebe isso? É só você refletir. Quem que mais tira você do sério? É essa pessoa que vai te tirar do sério, que pode te tirar do sério também por influências espirituais, né, Tati? Sim, isso também acontece, de usar membros da nossa família, É, deles, né? É, O que a gente não pode esquecer são mentes que são sim, inteligentes e têm conhecimento, assim como nós temos, sim, porque é só o corpo que não tem mais, né? Ou se for o caso de uma obsessão entre encarnados, né, Jardel? A pessoa também ela tem conhecimento, ela também tem intenção, né? Tem sim. força mental, então vai chegar. Então essas formas são as formas da gente perceber, né? As formas da gente, se já estiver passando por uma influência, um ataque espiritual, então precisa fazer o tratamento espiritual para curar a parte espiritual, mas nunca, em hipótese alguma, abandonem tratamento médico, deixem de tomar a medicação que você está tomando se você está com uma depressão ou qualquer outro caso de transtorno mental. Tudo se complementa, nada é isolado. Por quê? Porque o homem é um ser complexo. Então se a gente tem, e graças a Deus nós temos, a medicina, a psicologia, as constelações, a apometria, mais a parte espiritual, por que não a gente unir tudo? Não é, Jardel? Então, Isso. é fazer o tratamento espiritual. Agora, se você começou a perceber que tem alguma coisa errada, então o que é você fazer? Bom, esse pensamento não é meu. Então você já diz: olha, eu não autorizo você entrar no meu campo, porque isso não é meu. Eu deixo com você aquilo que é seu e eu fecho o meu campo ao seu ataque. E aí vocês podem fazer as orações, né, de cada um tem a sua crença religiosa e todas são importantes e válidas. Fazer a sua oração, fazer o seu banho de folhas, acender a sua vela, né, para o seu guia, para o seu orixá, para o seu anjo da guarda, né, aquilo que você acredita, né, para o santo que você é devoto. Por quê? Porque as energias boas espirituais, as divindades, os guias espirituais, eles vêm ao nosso auxílio e eles vão nos ajudar. Essa é a boa notícia, né, Tati? Existem também os amiguinhos espirituais, né? Sim, eles vão e nós temos os nossos protetores, os nossos guardiões, eles vão nos ajudar. Mas aí a pessoa pode dizer: mas eu tenho meus protetores e meus guardiões, por que eles deixaram essa coisa ruim entrar?
Fomos nós que deixamos, porque nós temos Exatamente. livre-arbítrio e nós temos frequência. E aí a gente, né, às vezes não tá com a frequência boa, sabe, o alecrim dourado? Nós não somos um alecrim dourado. E também, pessoal, é interessante também vocês preverem certas situações. Então, por exemplo, você vai, você viajou, tá? Você está lá em Nova York. Aí você vai postar uma foto em Nova York no Instagram. Isso vai causar um movimento energético, tanto de pessoas muito felizes com você. Ai, Tati, que maravilha que você está aí, parabéns, você merece, com tanto que você trabalha, fazer uma viagem. Mas também tem a pessoa que o sonho da vida dela é ir para Nova York e ela nunca foi e ela vai te invejar. E isso vai acontecer. Então, quando você for fazer esse movimento, esse mês mesmo, né, Tati? Quando eu postei o prêmio do Hotmart lá. Eu esperei virar a lua, eu esperei o dia certo, eu fiz, acendi vela. Por quê? Porque eu já sabia que ia vir e veio muita demanda. Os gatos ficaram enlouquecidos aqui em casa. Aliás, alguém colocou no chat aqui sobre pets. Sim, pessoal, pets. A ordem é planta, pet, filho, você. O que é isso? Primeiro as plantas morrem. Sim. Depois os pets adoecem, depois os filhos adoecem. Os filhos também entram na nossa frente para nos proteger, viu? Então, todos são sinais. Por isso que é bom ter planta e pet em casa, né, Tati? Eles nos ajudam a identificar também. Principalmente um arbustinho ali de arruda, um arbustinho de pinhão roxo, de peregum, né, para ir, né, espada de São Jorge, espada de Ogum, para ir afastando. Então, sim. E às vezes o animalzinho, ele vai morrer É, por amor a nós, sim, sim. Você né? sabe que eu tive uma aluna nossa, da M2, que ela falou para mim, ela mandou mensagem, Tati, assim, ó, Jardel, sonhei que meu cachorro morreu para me proteger. Ela me escreveu isso no sonho. Vinha uma demanda, o cachorro dela entrou na frente. Ela viu isso no sonho, pessoal. Olha só o nível dos nossos alunos, hein? Tudo assim. Ela viu, me mandou mensagem, o cachorrinho dela morreu. Eu E também tava já bem. perdi. E tava bem o cachorrinho. Isso aconteceu, pessoal. Isso ele realmente. Aí eu falei para ela: você deve o quê? Você deve ser muito grata ao seu cachorro, porque ele cumpriu o papel dele. Ele veio para isso, né, Tati? Sim, eu já perdi uma cachorrinha assim também, que ela me protegeu e ela, né, entregou a vida dela para me proteger. Então, a gente sofre, mas a gente tem que ser grato, porque a Sim. gente poderia adoecer gravemente. Uma vez eu atendi uma pessoa que ela já teve câncer em vários lugares e ela foi se curou, estava bem. E aí, de repente, Jardel, os animais dela começaram a ter câncer. E ela ficou desesperada. E aí, quando eu abri o campo dela, eu falei para ela: agradeça, porque não foi você dessa vez. Exatamente. E também, pessoal, não entrem em vibração de medo. Porque aí é o pior caminho que vocês Sim. podem percorrer. Então, assim, nossa, meu cachorrinho morreu, então é melhor eu parar de fazer esse curso que eu estou fazendo. Foi um sinal do universo para eu parar. Não, não. Em honra ao seu cachorro, aí que você vai fazer mesmo o curso. Ele morreu por isso. O que a A gente melhor maneira deve, né, é de Jardel, honrar. o que a Oi? gente deve pensar é que o bem, ele é muito maior que o mal. Muito maior. Né? A gente tem o dobro de divindades, ou muito mais de divindades positivas, benéficas, Sim, benevolentes do que maldosas. sim. Até mesmo eu quero acreditar que as pessoas também. Temos Eu também mais acho. pessoas boas que É, pessoas ruins. é. Então, a gente deve sim persistir, procurando se livrar do sentimento de medo e de culpa, porque são frequências das mais baixas. O medo e a culpa, elas vibram em hertz muito baixo. Então, a gente tem que, né, procurar não sentir esses medos, essas culpas, para a gente não entrar nessa frequência de dominação, né? Exatamente. Bom, o nosso horário se esgotou, Tati, então eu queria
Primeiramente, agradecer as pessoas que estão aqui nessa live inteira. Convidar vocês para virem participar amanhã. Como que faz? Escreve nesse WhatsApp que está aqui no chat, tá destacado. Manda uma mensagem falando: eu quero participar da aula. E aí você vai ser direcionado a um grupo de WhatsApp. Ou se você está assistindo essa live depois, clica no link da bio, tanto do meu Instagram quanto do Instagram da Tati. Vai ser uma aula muito bacana. Vocês podem ganhar diversos prêmios. Vamos sortear mais de 20 prêmios, pessoal. Então, assim, a chance de você ganhar é muito alta. E agora eu vou pedir para a Tati falar brevemente, né, sobre os cursos dela. Eu também vou falar sobre os meus, aí a gente finaliza. E eu quero só antes de eu falar, eu quero falar que a Patrícia escreveu a respeito dela, que ela é médium, que ela tem depressão e transtorno bipolar e como ela fica em alguns ambientes. Patrícia, vem para aula amanhã. E se você quiser autorizar, a gente fala um pouquinho desse caso seu específico, né? E daquilo que eu entrei em ressonância aqui com o seu campo e daquilo que eu estou sentindo. Aí você, quando a gente começar a aula, você fala: olha, eu sou a Patrícia, levanta a mãozinha. Eu sou a Patrícia da live. E aí a gente conversa. E até um ambiente, né, mais reservado, eu acho que é até melhor, porque a aula não vai ser disponibilizada depois, né? Até Legal. porque nós vamos fazer um atendimento na Sim, aula. sim, a gente grava, mas é só para depois para os nossos alunos assistirem. Não vai para o YouTube, tá, pessoal? Fique tranquilo. Tá bom? E aí eu vou falar um pouquinho dos meus cursos. Então, eu tenho o curso de apometria sistêmica ancestral, que eu já esse ano vou dar a 11ª, 12ª turma. A 11ª turma dentro do curso Movimento de Reconexão da Alma, do Instituto do Jardel Estevão, e a outra turma, 12ª, que a aula são aos sábados, quinzenalmente, que é pelo Instituto Tati Fissori. E amanhã eu vou sortear uma bolsa integral para o curso de apometria. É um curso de formação, é um curso registrado. Você se forma terapeuta apômetra, são mais de 180 horas de estudo, com aulas ao vivo, aulas gravadas. Então, é o curso mais completo de apometria que tem no mercado hoje e mais abrangente, que eu ensino vocês, inclusive, a acessar vários campos, não apenas o campo de vidas passadas. Né? A gente acessa campo espiritual, campo sistêmico, a parte de crenças limitantes. Então, venham para a aula para poder participar desse sorteio. Mas eu também estou com as inscrições abertas, com uma promoção maravilhosa. Vocês podem entrar no @Tati Fissori, lá no Linktree, que tem lá todas as informações, ou me mandar mensagem no direct que eu respondo para vocês. Também tem os 2 módulos de magia das mandalas, onde eu ensino magia natural através das mandalas. E as mandalas são poderosíssimas, porque elas têm mandala para trabalhar saúde, tem mandala para trabalhar prosperidade, para fazer corte e encaminhamento de obsessor desencarnado, para fazer corte e encaminhamento de obsessor encarnado, para cortar demanda mental, para trabalhar culpa, medo. Nós hoje já estamos com mais de 23 mandalas. Então, também convido vocês a se inscreverem. As turmas estão crescendo e as aulas começam em fevereiro. Além disso, eu vou abrir agora em fevereiro, atendendo a muitos pedidos, Jardel, um curso novo dentro do Espiritualidade e Matéria, que vai ser um curso direcionado à mediunidade. Então, nós vamos estudar a fundo todo esse universo da mediunidade e também vou trazer práticas para a gente aprender a se relacionar com os nossos mentores, protetores, guardiões de forma segura dentro da nossa casa, para a gente aprender a se proteger também, mas não apenas, para que a gente viva essa experiência com a nossa família espiritual, que é tão linda e tão bonita. E aí depois tem o curso de ervas, mas eu falo com mais calma depois dos outros cursos, que eu vou abrir as inscrições mais adiante nas próximas aulas. Legal, muito bom. Aqui no Instituto Estevão, a gente está começando 5 formações completas, a maioria com reconhecimento do MEC, conta como pós-graduação. A primeira é a formação em constelação familiar sistêmica, então você começa agora em fevereiro. Em novembro, você se forma constelador familiar
habilitado a atender individualmente, em grupo, presencialmente ou online. É um curso de formação completa, muito forte. Nós temos também o curso de saúde sistêmica, que a gente comentou, que é o nosso lançamento. A primeira turma vai ser agora, que as aulas vão ser às quartas-feiras à noite. Nós temos o curso de pedagogia sistêmica, para quem quer aplicar o pensamento sistêmico dentro de instituições de ensino e também para pais que querem ser melhores pais para os seus filhos, também é um curso bem interessante. Nós temos o curso de constelação organizacional, tá? Chama Formação Sistêmica Organizacional para consteladores que querem se especializar em atender empresas. E para finalizar, nós temos o curso de movimento de reconexão da alma, que a Tati é uma das professoras, que é para consteladores já formados ou em formação e que querem fazer tratamentos espirituais, ou seja, quer associar o que é sistêmico, trata com o sistêmico, o que é de vidas passadas, obsessões também o terapeuta se torna habilitado a fazer esse tipo de atendimento. Então, estes são os 5 cursos de formação. Se você quiser saber mais detalhes, escreve para a gente nesse WhatsApp que está aqui no chat ou clica no link da bio. E nós temos também 6 grupos de estudo iniciando agora. O primeiro é de tarô e baralho cigano, tá? Eu vou ensinar as pessoas a ler tarô e baralho cigano tanto para atendimento cobrar por isso e também para tiragens pessoais. Vai ser nas segundas-feiras às 16 horas. Nós temos o grupo de estudo de leitura de Bert Hellinger, que acontece todas as segundas-feiras às 19 horas. Nós temos a mentoria para consteladores, que acontece todas as terças às 7 horas da manhã. Tem o grupo do dinheiro, para quem quer destravar a parte financeira a partir de princípios sistêmicos, que é na terça-feira às 9h30 da manhã. E nós temos mais 2 grupos novos, que são na quinta-feira de manhã, que é o de numerologia sistêmica. Então, quem quiser aprender a entender os números e a influência na vida, vai ser muito bacana. Quinta-feira às 8 da manhã. E quinta-feira às 10 da manhã, a querida Jaqueline, né? Se conhece, né, Tati? A Jaqueline, ela vai dar o curso de grupo de estudos xamânicos, pessoal. É muito interessante. Ela passou o ano passado estudando a fundo o xamanismo e ela vai trazer questões das 4 direções, os 4 elementos, animais de poder. Vai ser um curso bem bacana, todas as quintas às 10 horas da manhã. Esses grupos que eu falei, pessoal, custam R$ 200 por mês, tá? É um custo bem acessível. Então, se você quiser fazer a formação, você faz uma formação, né? Você pode dividir até 12 vezes no Hotmart. E se você não tiver condições de fazer uma formação esse ano, você pode fazer os grupos de estudo, que são bem mais baratos, e é uma forma de você estar Sim. estudando. Então, se juntar os meus com os seus, são mais de 15 cursos, hein, Tati, que a pessoa pode fazer. São, porque também tem, para quem já é apômetra, a mentoria avançada em apometria. Sim. Ou para quem está cursando apometria em qualquer sistema. Não precisa ser apometria sistêmica ancestral. A pessoa vem, nós vamos ter aula nesse primeiro semestre e nós vamos aprofundar em temas que existem dentro da apometria e também estou trazendo novos temas, né? Temas para a gente trabalhar que não, a gente não tem tempo hábil de ver dentro do curso de apometria e também porque precisa de uma base para depois poder compreender. Então, assim, o conteúdo do curso de mentoria está maravilhoso. Nós já estamos com uma turma bem grande, uma turma maravilhosa. E você que já é apômetra, venha fazer que você vai amar, eu tenho certeza, essa mentoria avançada em apometria. É isso aí, pessoal. Então a gente agradece novamente a presença de vocês. Eu agradeço a você, Tati, pela presença aqui também. Se você está assistindo esse vídeo depois, se você não conseguir assistir a aula de amanhã, porque já vai ter passado o amanhã, não tem problema. Eu vou deixar o meu contato e da Tati aqui, seja no YouTube, no Instagram. Basta vocês procurarem, vocês entrem em contato com a gente e vejam os cursos que vocês podem se inscrever. E amanhã nós aguardamos vocês. A aula começa às 8h30 e vai até às 11h30. Então, vejam só, nós temos 3 horas de muito conteúdo para a gente tratar, inclusive para continuar a live de hoje, Isso. ok? Né, para vocês poderem compreender um pouquinho mais a fundo alguns conceitos que nós trouxemos.
Vamos fazer esse atendimento apométrico durante a aula com uma pessoa que será sorteada. E durante a aula, a nossa querida Jaque vai sortear os mais de 20 prêmios que nós vamos disponibilizar para vocês. E aí, ao final da aula, os ganhadores receberão os prêmios, essas bolsas integrais dos cursos de formação, mensalidades dos grupos de estudo, constelação com o Jardel, constelação com a Jaque e por aí vai. Tem muita coisa boa, hein, pessoal? Então venham, a gente aguarda vocês. Entrem no grupo de WhatsApp, porque é nesse grupo que a gente vai colocar o link da sala onde nós estaremos dando a aula online, tá bom? Jardel, quero Então é isso. agradecer imensamente a oportunidade, agradecer a todos que vieram, quem conseguiu assistir inteiro, quem conseguiu ficar um pouquinho. Agradeço de coração, desejo uma sexta-feira abençoada, um bom descanso, uma noite maravilhosa e um final de semana ótimo. E a gente se vê amanhã. Beijos. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.